Sou Carlos Sheffield, sou formado, graduado em agronegócios, sou um prático em plantio direto, tenho conhecimento agregado de como se faz, do jeito que se faz, para que serve. Então, hoje, em função do trabalho que eu exerço, prestando consultoria para produtores com bovinos de leite, tenho encontrado bastante problemas, né, nessa área de solos, especialmente em função da compactação de solo. São áreas onde se usa 2 ou 3 vezes por ano silagem. Então, pneu sobre pneu, e algumas dessas áreas ainda se tem como base o pasto, né? Então, nós temos um uso intensivo, né, de peso em cima, e isso faz com que aconteça, então, a compactação de solo. E daí eu vou falar um pouquinho sobre essas questões, né, a origem, da onde que ela vem, né, porque a gente precisa colocar também isso a nível de produtor para que ele compreenda da onde que ela vem, né? Então, o maior responsável pela compactação do solo é o pingo da chuva. Por incrível que pareça, ele tem um efeito, né, muito grande sobre o solo descoberto. Então, aí começa a originar-se a compactação de solo pelo tamanho dessa gota que cai com a velocidade alta, e ela então tem um efeito de até 4 vezes, quando ela bate no solo, maior do que o tamanho dela. Então, acontece aí da desagregação do solo, e nessa desagregação do solo começa o desprendimento das partículas argilosas do solo, ocorrendo então aquilo que nós vimos nas lavouras, né? A água começa a sair para fora das áreas, né, através do escorrimento, e aí atingindo estradas, enfim, né, dentro das lavouras, indo para as baixadas, beira de sanga e por aí, né? Então, tem essa característica, né, de levar o solo, né? Eu tenho dito e conversei muito com o Dr. Dirceu Gassen, né, hoje falecido. Então a gente comentava muito com isso, né, que aquele solo que é levado embora, esse solo não tem volta, né? Muito difícil, quase impossível você tentar trazer de volta aquilo que foi perdido em função de erosão. Muitas vezes está dentro de sangas, de rios, de barrocas, né, vossorocas. Então acaba que você não tem mais uma recuperação desse solo. Você vai ter que fazer com que aconteça, que ele seja recriado de novo, o que é difícil e com um gasto acentuado financeiro, muito caro, né? Então, essa origem também pode ser de mecânica, da parte mecânica, porque pneu, né, do pneu do pé da vaca, né, da pata da vaca, então que também ela pressiona e aí vai acontecer. Quando é que aconteceria isso? É quando não tem palha, né, nas duas situações. No caso do pneu e no caso da pata de vaca, quando você não tem nada de palha em cima, o animal vai pisar e vai compactar o solo. E o trator também, com seu pneu ou máquina, enfim, vai fazer a mesma coisa. E voltando um pouquinho no assunto sobre a silagem, o produtor tem, dentro de um contexto, né, plantam mais ou menos os milhos todos meio juntos, e as máquinas, nem todos têm máquinas, e depende de terceiros, e às vezes quando vem fazer, na grande maioria, vem fazer a silagem, eles não olham se o solo está úmido, está seco, não interessa, tem que cortar. E quando acontece isso, né, pega um solo úmido, aí só agrava o problema da compactação. Então, eu que presto assistência em propriedades de leite, né? Eu atendo aí em torno de 20 propriedades de leite, então eu sei desse problema, né, por causa da situação que a gente vive, e depois com a baixa produtividade também, porque a compactação afeta diretamente na produtividade da produção agrícola, tanto do milho quanto da silagem de inverno, né? Então acaba prejudicando muito, né? E aí cai a renda do produtor, custa muito caro isso, né? E além daquilo que eu falei, da baixa produtividade. Nós temos aí, em média, aí, em torno de 40 toneladas, isso nas boas lavouras, né, toneladas de silagem por hectare de milho.
isso é baixíssimo, né? Para uma região como a nossa, de solos pesados, nós poderíamos estar atingindo hoje na faixa 70, 80, até 100 toneladas por hectare. E a compactação tem sido, então, esse nosso grande problema aqui na região. Então, nós temos também a questão da desestabilização do solo, né? Os agregados do solo costumam, através dessas chuvas, né? Começam também, pelo todo o efeito de máquinas, tudo começa a entupir o solo, né? Vou usar um termo comum, né? Para que isso é para falar para agricultor mesmo, começa a entupir o solo, especialmente as áreas com argila, né? É uma partícula muito pequenininha e ela acaba entupindo o solo. Então, aí, quando ela tem esse entupimento do solo, não existe penetração de água, né? Quando chove, essa água costuma escorrer fora da propriedade. Então, a gente tem que tomar os cuidados, né, para que isso não ocorra. E mesmo que você faça, né, como aqui houve alguns anos atrás, o sistema de Murundum, né, que eleva grande o movimento de terra, e entre os Murundum você tinha erosão. Então, de que serve o Murundum? Só para atacar água, né? Ataca um determinado ponto, né? Mas dentro entre dois Murunduns você tem problema de erosão. Então, não resolveu o problema, né? O problema até de infiltração de água. Então, isso que a gente tem que procurar fazer com que essa água entre para dentro do solo e aí permaneça, né? Um solo maleável, né? Um solo que possa absorver essa água. Então nós temos trabalhos aí, né, científicos, tem bastante, né? Mas na prática isso acaba ficando mais complicado, né, de fazer isso. Por quê? Normalmente o produtor não detém o conhecimento, né, de como fazer. E acha difícil, é complicado, porque às vezes você tem que deixar de colher uma cultura para fazer com que ela consiga produzir palha, né? Palha e raiz, né? Que são os dois pontos importantes, né? Para que haja justamente essa palha proteger dessa velocidade da água, né? E a raiz para que tenha infiltração de água no solo, a aeração também. Então, são fatores, né? Mas voltando um pouquinho atrás, eu falei dos murunduns, e você tem as curvas de níveis, tanto de base larga como de meia base, e que também é um meio de tirar água de dentro da lavoura, né? Apesar que hoje a gente está vendo aí que alguns estão mexendo no solo por vários motivos, né? Porque quando a gente não consegue mais produzir direito, né? E que a gente consegue compactar o solo, e quem compacta somos nós, com os nossos maquinários, nossos conhecimentos. Então, ele pensa, né, que metendo um pé de pato, gradeando, etc., 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 ele consegue resolver o problema. Hoje já tem trabalhos científicos provando que você usando, então, um pé de pato, um escarificador, enfim, esses mecanismos que tem, os resultados podem ser 50% positivo, 50% negativo. A possibilidade de acerto, então, é de 50%. Mas dentro da nossa cultura, temos a cultura europeia, na Europa é assim, por motivos de temperatura, né, áreas que têm neve, então o pessoal costuma virar o solo para esquentar. E aqui também veio essa mania para cá de fazer esse serviço aí de virar o solo. Então acontece justamente de provocar, né? Por exemplo, agora nós vemos já desde de setembro, outubro, aí nós começamos com chuvas pesadíssimas na região, aí chegando, aí tivemos 2 meses, pelo menos, outubro e novembro, chegando com acima de 500 milímetros, em algumas áreas aqui do estado, 600 milímetros no mês, é muita chuva, né? Então, claro que numa situação como essa, né, não é qualquer coisa que segure, né? E o que nós devemos, então, pensar é evitar que esse solo vá para os rios, vá para as sangas, né? E a maneira mais prática disso é você fazer as coberturas de solo. Isso não é 1 ano, não é 2 anos, são vários anos. E também gostaria de salientar que essas coberturas de solo, elas têm que ser feitas com materiais
né, com culturas roladas, né, para que nós tenhamos um tempo mais longo de permanência dessa palha no solo. E o que a gente vê é que, às vezes, o produtor aí, por desconhecimento ou por melhorar a prática dele, ficar mais fácil o trabalho, planta uma aveia e depois ele desseca essa aveia e sai plantando com essa aveia de pé. Bom, isso aqui não tem nada a ver com a proteção do solo. Não tem porque você não fez um cobertor no solo. Como diria meu amigo Dirceu Gassen, você tem que criar uma pele no solo, como nós temos a nossa pele que nos protege, né? Então, no solo também você tem que criar essa pele de proteção do solo. Então, não é com aveias de pé, tem várias culturas aí, mas sim roladas, deitadas, né? E uma das culturas assim que melhor tem dado resultado nisso é a cultura do milho. Não com a colheita do milho e aquela sobra de palha, que sobra de palha, né? Mas sim a questão de você rolar esse milho. Né? E você está pensando, botar um milho aí para rolar? Sim, pega um milho comércio, e isso a gente faz com milho comércio, que é um custo barato, relativamente barato, em função do benefício que ele vai nos trazer, nos protegendo do solo aí por um ano e pouco aí de proteção, com uma palhada seguramente aí acima de 20 toneladas por hectare, desde que rolado quando o milho estiver em florescimento. Então, só para nós ter algumas ideias, né, a gente pode falar mais tempo sobre isso, né, numa outra oportunidade, então nós podemos falar sobre também como fazer isso, né? Tem outros meios, outros jeitos, né, de como a gente fazer isso para que você melhore a condição do seu solo. É uma das coisas que eu vejo assim, que é uma impressão minha, né, de algum tempo já, eu tenho pelo menos 35 anos mexendo com agricultores. O que eu noto é que parece-me que o cara morreu, não interessa do jeito que o solo vai ficar, né? Ele morreu, acabou com o solo, não acabou, isso não interessa muito, né? Para quem teve a oportunidade de conhecer o Nono Pereira, o Frank Dijkstra, que é vivo, né? O Nono já é falecido, o Herbert Bartz, né? O Carlos Crovetto no Chile. Então, quando você ouve essa gente falar, você sempre vai entender que tu precisa produzir todo ano uma quantidade enorme de palha para alimentar o solo, para proteger, justamente para que você não tenha esses problemas que ocorreram esse ano, né? Esse ano de 2023, quanta gente aí que teve problemas seríssimos, né? Com erosões. E desde a forma de plantar, tudo. Então, numa outra oportunidade, a gente vai estar trabalhando, falando, melhor dizendo, para a gente explicar melhor a situação, para que a gente possa ter uma melhor conclusão do que se pode fazer dentro desse processo de evitar uma compactação do solo e suas consequências.